Som suave de vento e passos ecoando. A câmera segue um homem com uma mochila simples, caminhando sob a garoa fina de uma cidade movimentada. Vivemos num mundo onde as pessoas são medidas pelo que vestem e não pelo que carregam no coração. Ele era apenas mais um rosto cansado entre milhões, um entregador comum, invisível aos olhos apressados. Mas o que ninguém sabia é que por trás daquele uniforme estava alguém que podia mudar destinos. Amanta, ele para diante de um prédio de luxo, respira fundo. Naquela noite, o riso de alguns se tornaria a lição de todos. Por quê? Às vezes, quem você humilha é quem pode te ensinar o verdadeiro valor de ser humano. Fate in the piano suave. A câmera fecha em seus olhos, firmes, calmos, inquebráveis. Esta é a história de um homem que foi insultado até mostrar quem realmente era. A cidade parecia respirar pressa. Luzes refletiam nas poças d'água como memórias esquecidas. O relógio marcava quase 9 da noite, e o frio misturava-se à garoa fina que insistia em cair. Entre buzinas e murmúrios, caminhava Miguel, um homem de 30 e poucos anos, vestindo o uniforme simples de uma empresa de entregas. O rosto, meio escondido pelo capuz, exibia algo raro: paz. Não a paz de quem tem tudo, mas a de quem aprendeu a viver com o essencial. Naquela noite, ele carregava um pedido incomum: um jantar sofisticado de um restaurante caro, destino, Residencial Belmari, o prédio mais luxuoso do centro. Enquanto esperava o elevador, um porteiro observava com certo desdém. Entrega só pela porta de serviço, tá? Disse, sem olhar nos olhos dele. Miguel apenas assentiu. Havia aprendido a não responder ao orgulho com orgulho. Subiu até o 17º andar. O corredor cheirava perfume caro e madeira encerada. Tocou a campainha. A porta se abriu com um estalo, e de lá vieram 3 jovens, rindo, taças de vinho na mão. Um deles, de terno azul e sorriso provocante, o olhou de cima a baixo. Olha só, o jantar chegou, e junto, o desfile da miséria. Os amigos riram alto. Miguel manteve a compostura. Estendeu a sacola com delicadeza. Boa noite, senhores. Peridot número 2145. Risoto trufado, vinho branco e sobremesa de frutas vermelhas. O rapaz de terno ergueu uma sobrancelha. Risotto trufado? Duvido que você saiba o que é isso. Outro acrescentou, zombando. Deve achar que trufa é chocolate barato. Mais risadas. Miguel sorriu levemente, não com ironia, mas com uma calma que incomodava. Trufa é um fungo nobre, raro, encontrado sob raízes de carvalhos. Costumava ser vendido por peso de ouro, sabia. O silêncio foi imediato. Um dos rapazes pigarreou, sem graça, mas o do terno azul apenas deu de ombros. Tá, tanto faz. Pode ir. Miguel entregou o pedido, agradeceu e se virou. Enquanto a porta se fechava atrás dele, ouviu a última frase, sussurrada. Impressionante como eles fingem saber de tudo, né? Pobres e pretensiosos. Miguel respirou fundo. Olhou para o chão. A chuva lá fora o esperava, e ele preferiu o barulho das gotas ao som das gargalhadas. O elevador desceu devagar, refletindo no espelho o rosto calmo de Miguel. Mas em seus olhos havia uma centelha, algo entre tristeza e poder contido. E quando o celular vibrou, a tela iluminou a verdade que ninguém via. Mensagem: reunião confirmada amanhã. Conselho da direção: empresa Domus Express. Sim, aquela empresa de entregas, com centenas de funcionários, era dele. Do lado de fora, o vento batia forte. Miguel caminhou até uma praça próxima e se sentou sob a marquise de uma banca fechada. Abriu a garrafa térmica, tomou um gole de café frio e olhou o movimento da cidade. Cada luz de carro era como uma alma apressada. Gente que passava sem ver. Gente que falava sem ouvir. Miguel era um homem que ouvia o silêncio. E naquele silêncio, lembrava de sua história. Do pai pedreiro que o ensinou que dignidade não se lava com dinheiro. Da mãe, que mesmo sem estudo, lia livros para ele à luz de velas. Ele estudará escondido, trabalhará como entregador para pagar a faculdade e depois fundar a Domus Express, com um propósito: provar que o valor de alguém não está na roupa que veste, mas na alma que carrega. Mas, ao longo dos anos, percebeu algo.
Quanto mais sucesso alcançava, menos via humanidade nas pessoas. Por isso, uma vez por mês, vestia-se como um simples entregador, para lembrar-se do chão e para observar quem ainda sabia olhar com respeito. Naquela noite, ele anotou 3 nomes em seu celular, os rapazes do 17º andar, não por vingança, mas porque, na manhã seguinte, eles teriam uma entrevista, sem saber quem os entrevistaria. Miguel sorriu. O vento carregou a última gota de café do copo. No céu, as nuvens se abriam, revelando um pequeno brilho de lua. A vida sempre nos devolve o que oferecemos, às vezes em forma de sorriso, às vezes em forma de lição. E naquela noite, Miguel entendeu: quem não enxerga o valor dos outros, perde a chance de enxergar o próprio. A manhã seguinte nasceu fria e silenciosa. O céu, ainda cinzento, parecia guardar o peso da noite anterior. Mas, dentro da sede da Domus Express, o clima era outro, movimentado, elegante, quase arrogante. 3 jovens, Henrique, Rafael e Davi, chegaram vestindo ternos caros, sorrisos calculados. Tinham recebido um e-mail misterioso, convidando-os para uma entrevista de emprego. O salário prometido era alto, e o cargo, consultor de expansão corporativa. Isso aqui vai ser fácil, disse Henrique, ajeitando o relógio caro. Se o dono gosta de gente confiante, ele vai nos adorar. Eles foram conduzidos até uma sala ampla, com vista para toda a cidade. Uma mesa de madeira escura, 4 cadeiras e uma pasta sobre o tampo. Mas o que mais chamava atenção era o homem sentado à cabeceira. Camisa branca, mangas dobradas, barba feita. Nenhum terno, nenhuma arrogância, apenas presença. Miguel levantou-se, cumprimentou um por um com firmeza e um olhar sereno. Bom dia, senhores. Sou Miguel Duarte, diretor da Domus Express. Obrigado por aceitarem o convite. Os 3 se entreolharam. Henrique engoliu em seco. Rafael tentou disfarçar o susto, mas Miguel fingiu não perceber. Vamos começar, disse com um leve sorriso. O som da caneta riscando o papel preencheu o silêncio. Miguel fez perguntas simples, sobre ética, empatia, propósito, mas, a cada resposta superficial, sua expressão se tornava mais distante. Ele não procurava apenas funcionários, procurava caráter, até que perguntou: vocês já trabalharam com entregadores antes? Henrique riu. Ah, claro, eu sempre peço comida, mas trabalhar com eles? Não, nunca. Miguel cruzou as mãos sobre a mesa. Interessante. E vocês os tratam bem? Davi respondeu rápido, tentando parecer moral. Claro, são profissionais, afinal. Mas o tom soou falso. E Miguel sabia reconhecer falsidade. Era quase um domingo. Ele então pegou uma folha, olhou brevemente e disse: sabe, ontem à noite, um entregador visitou o apartamento de vocês. Silêncio. O ar pareceu congelar. Henrique desviou o olhar. Rafael Pagaria. Davi tentou sorrir. Talvez sim. Mas o que isso tem a ver? Miguel apoiou os cotovelos sobre a mesa e os observou com calma. Tem a ver com respeito e com destino. Ele levantou-se, caminhou até a janela e completou. Ontem, vocês insultaram alguém que carrega mais do que uma sacola. Carrega uma história. Os 3 ficaram pálidos. Miguel se virou, o olhar agora firme, revelador. Esse homem, sou eu. O silêncio que se seguiu era quase físico. Henrique abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Rafael baixou os olhos, envergonhado, e Davi apenas respirava fundo, sem saber onde enfiar as mãos. Miguel voltou a se sentar. Não havia raiva em seu rosto, apenas verdade. Sabe o que eu aprendi sendo entregador? Perguntou ele, com voz calma. Aprendi que o mundo testa mais quem serve do que quem é servido, e que o respeito é a entrega mais cara que existe. Os rapazes escutavam, imóveis. Miguel continuou. Ontem, vocês riram de alguém por causa de um uniforme, mas hoje estão aqui, sentado diante da mesma pessoa, pedindo uma oportunidade. Ele abriu a pasta à sua frente e mostrou 3 currículos. Eu poderia simplesmente dispensá-los, mas prefiro oferecer a vocês o que o mundo raramente oferece, uma segunda chance.
Henrique levantou o olhar, surpreso. O senhor ainda nos daria uma chance. Miguel sorriu levemente. Não sou melhor do que ninguém. Só acredito que quem humilha precisa aprender, e quem aprende pode mudar. Lentamente, estendeu 3 crachás sobre a mesa. Podem começar amanhã, mas antes, quero que façam uma entrega comigo. Os 3 se entreolharam, confusos. Miguel levantou-se e pegou um boné com o logotipo da empresa. Vamos, quero mostrar o outro lado da cidade. O lado que vocês nunca viram. A câmera o segue saindo do prédio, descendo para as ruas movimentadas. Henrique segura uma sacola de entrega pela primeira vez. Rafael observa os olhares indiferentes das pessoas. Davi tenta equilibrar o guarda-chuva, sob a chuva fina. Miguel camina à frente, tranquilo. Quando você entende o peso do que carrega, aprende a respeitar o caminho. Os rapazes o olham diferente agora. O orgulho começa a ceder lugar à empatia. Alguns aprendem pela dor, outros pela vergonha. Mas há aqueles que aprendem quando alguém decide perdoar. E naquele dia, 3 jovens descobriram que o verdadeiro poder não está em mandar, está em entender. A chuva caía como um pano fino sobre a cidade. Os carros passavam rápido, levantando pequenas ondas de água suja nas calçadas. Miguel caminhava com passos firmes, o uniforme encharcado, mas o olhar sereno. Atrás dele, os 3 rapazes, Henrique, Rafael e Davi, seguiam calados. Já não havia risadas, nem provocações. Só o som das gotas batendo no asfalto e o eco distante de um arrependimento que crescia. Henrique, o mais impulsivo, tentou quebrar o silêncio. Senhor Miguel, ontem o senhor não ficou com raiva da gente. Miguel olhou para frente. Raiva é um luxo que quem trabalha com dignidade não pode se permitir. Rafael franziu a testa. Mas o senhor podia ter denunciado a gente, feito a gente perder tudo. Miguel respirou fundo. E o que eu ganharia com isso? Vocês perderiam o emprego, mas não aprenderiam nada. Às vezes, a melhor lição não vem do castigo, vem da consciência. O silêncio voltou, pesado. A câmera acompanha os passos deles pela rua molhada, com o reflexo das luzes dançando no chão. Um cachorro late ao longe, o som se mistura com o barulho da chuva. Eles param diante de uma casa simples, pintada de azul claro, com flores murchas nas janelas. Miguel se vira e entrega uma pequena sacola para Davi. Entrega você. Para quem? Para alguém que precisa mais do que nós. Davi, ainda inseguro, atravessa o pequeno portão e bate na porta. Depois de alguns segundos, uma senhora idosa aparece, apoiada numa bengala. O rosto dela se ilumina ao ver o entregador. Miguelzinho, é você? Achei que não vinha mais hoje. Miguel se aproxima, sorri e segura a mão dela com carinho. Nunca deixaria a senhora esperando, Dona Olívia. Os 3 rapazes observam à distância, sem entender completamente. Dona Olívia abre a sacola e encontra uma marmita simples, ainda quente. Os olhos dela se enchem de lágrimas. Esse jantar é o único que terei hoje. Que Deus abençoe suas mãos, meu filho. Miguel responde com ternura. O agradecimento é todo meu, Dona Olívia. É por pessoas como a senhora que o mundo ainda tem cor. Henrique morde o lábio, emocionado. O som da chuva mistura-se com o som da respiração pesada dos jovens. Davi olha para Miguel e sussurra. Isso, o senhor faz sempre. Todos os dias. Nem toda entrega é paga com dinheiro. Algumas são pagas com paz. A câmera fecha no rosto de Dona Olívia sorrindo, e o reflexo da janela mostra Miguel e os jovens sob a chuva, um quadro humano de redenção silenciosa. A entrega terminara, mas ninguém parecia pronto para ir embora. Miguel ficou ali, sob o beiral da casa, observando os jovens. Henrique finalmente falou, a voz embargada. Senhor Miguel, eu queria pedir desculpa. A gente foi ignorante, cruel. E o senhor apenas nos ensinou com bondade. Miguel olhou para ele e respondeu com calma. O perdão não muda o passado, Henrique, mas muda o que o passado faz com a gente. O vento soprou forte e as luzes da rua piscavam. Rafael limpou o rosto, disfarçando as lágrimas. Nunca imaginei que um entregador pudesse ensinar tanto. Miguel riu suavemente.
Não é o uniforme que define o valor de um homem. É o que ele carrega no coração. Davi olhou ao redor, pensativo. E o que o senhor carrega, Miguel? Ele respondeu sem hesitar. Histórias. E cada uma delas me lembra que servir não é ser menor, é ser maior do que o próprio ego. Os jovens se entreolharam. Algo dentro deles havia mudado de vez. Henrique tirou o casaco, colocou sobre os ombros de Miguel e disse: Hoje, o senhor não é o entregador, é o mestre. Miguel balançou a cabeça. Não, Henrique. Hoje, todos nós entregamos algo. Eu, o perdão. Vocês, a humildade. A câmera sobe lentamente, mostrando os quatro caminhando pela rua escura, enquanto a voz em off de Miguel encerra o capítulo. Às vezes, o destino nos faz atravessar tempestades só para limpar o orgulho que carregamos. E quando a chuva termina, percebemos que o perdão é a entrega mais valiosa que existe. Attila Esquiris Lanamente. Título aparece em letras brancas sobre fundo preto. A entrega do perdão é sempre a mais difícil e a mais necessária. A colina parecia interminável. O vento frio cortava o rosto, e cada pedalada era uma luta contra o corpo e contra o passado. Miguel seguia firme, mesmo com a bicicleta pesada e os pneus sujos de lama. Atrás dele, Henrique bufava. Senhor Miguel, isso é desumano. O senhor sobe isso todo dia. Miguel riu baixinho. Todo dia. E ainda agradeço a Deus por ter um motivo para subir. Rafael limpou a sua testa. Mas o senhor não se cansa de ser sempre humilde. Miguel parou, olhou para eles e disse: A humildade não cansa. Ela ensina. O orgulho, sim, cansa, porque é pesado de carregar. O som da chuva misturava-se ao barulho da corrente da bicicleta. A câmera faz um close-up no rosto de Miguel, gotas escorrendo, expressão serena. Quando chegam ao topo da colina, avistam um pequeno orfanato. As janelas quebradas, as paredes gastas, mas as janelas, risos de crianças. Miguel desce da bicicleta. Sorry it is. É aqui. A entrega mais importante. Os rapazes olham intrigados. Henrique pergunta: Aqui moram clientes? Não, aqui moram corações. Miguel abre a mochila e retira sacolas com brinquedos, roupas, pequenos doces. Rafael regula os olhos. Isso não é comida. Não, é esperança. As crianças correm para o portão. Abraçam Miguel com alegria. Ele ri, abaixa-se e entrega cada pacote com carinho. As expressões dos jovens mudam completamente. O riso vira emoção. Henrique limpa os olhos disfarçadamente. O senhor compra tudo isso sozinho. Alguns clientes deixam gorjetas. Eu só transformo em algo que faça sentido. Rafael sussurra. O senhor podia ser diretor de empresa e escolheu ser entregador. Miguel sorri. Por que não há título mais nobre que o de servir? O som ambiente muda. Risadas infantis, chuva leve e uma música suave de fundo. Câmera sobe mostrando a cena de cima. Miguel cercado de crianças e os jovens observando, visivelmente tocados. A chuva cessou. O ar cheirava a terra molhada e pureza. Miguel e os rapazes sentaram-se num banco de madeira, observando as crianças brincarem. Henrique quebrou o silêncio. Sabe, Miguel, eu sempre achei que respeito se conquista com poder. Mas hoje percebo que ele nasce do exemplo. Miguel olhou para o horizonte e respondeu com voz calma. Respeito é quando alguém vê valor no que você é, não no que você mostra. Rafael abaixou a cabeça. Eu era arrogante. Tinha vergonha de dizer que meu pai é jardineiro. Hoje percebo que ele é mais digno que muitos doutores. Miguel colocou a mão no ombro dele. O orgulho é como uma parede. Enquanto ela estiver de pé, você não vê o outro lado. Mas quando ela cai, você enxerga as pessoas de verdade. As palavras ecoaram no ar. Um trovão distante rompeu o silêncio. Davi levantou-se. Num gesto espontâneo, começou a ajudar uma criança a consertar uma pipa molhada. Henrique sorriu. Olha só, até o Davi virou professor agora. Miguel riu. É assim que o respeito nasce, quando deixamos de competir e começamos a servir. A câmera faz um travelling lento, mostrando Miguel e os jovens ajudando as crianças, compartilhando risos.
O sol atravessa as nuvens, iluminando o orfanato. A voz em off encerra o capítulo. A queda do orgulho não é derrota. É o início de um novo tipo de vitória. Aquela que se conquista dentro do coração. A chuva fina não era apenas água caindo do céu. Era o espelho do que Miguel sentia por dentro. Cada gota que batia no para-brisa parecia uma lembrança. O insulto, o desprezo, a humilhação. Mas também havia ali algo novo. Um tipo de paz que nasce quando o coração escolhe não revidar. Ele dirigia em silêncio. O motor antigo do caminhão murmurava como um companheiro fiel. No rádio quebrado, só o som da chuva. E no banco ao lado, a caixa dourada, envolta em um pano simples, reluzia como se escondesse algo mais do que um presente. Miguel estava indo para a mansão do homem que o insultara, o empresário arrogante que, dias antes, o havia tratado como lixo. A ironia era cruel. Aquele mesmo homem agora precisava dele. No portão da casa, 2 seguranças o olhavam com desconfiança. Entrega para o senhor Álvaro, disse Miguel, com voz calma. Um dos seguranças respondeu seco. Espere aqui. Ele não está esperando ninguém. Mas antes que o guarda pudesse terminar, uma mulher correu até eles. Era Helena, filha de Álvaro. O rosto dela estava diferente, abatido e os olhos marejados. Miguel, meu pai, ele teve um infarto. Está lá dentro. Você era o único que poderia trazer o que ele pediu. Miguel assentiu, sem palavras. Entrou na casa. O ambiente cairava a remedios e flores murchas. No quarto, Álvaro, o homem orgulhoso e ríspido, estava deitado, pálido, com tubos e máquinas. Quando viu Miguel, seus olhos se arregalaram. Ele tentou falar, mas a voz falhou. Miguel colocou a caixa sobre a mesa, abriu lentamente. Dentro, havia uma foto antiga, uma medalha militar e uma carta. Isso é do seu pai, disse Miguel com calma. Ele a deixou comigo anos atrás, antes de falecer. Pediu que eu entregasse ao filho dele, quando ele realmente precisasse lembrar quem era. O velho empresário, agora frágil, começou a chorar. As lágrimas escorriam devagar, misturando-se à dor e à culpa. Miguel ficou em silêncio. Não havia ódio, nem vingança em seu olhar, apenas entendimento. O homem que o insultara agora via, pela primeira vez, quem Miguel realmente era. Não o entregador comum, mas o homem que guardara o último pedido de seu pai. Nos dias que se seguiram, a história se espalhou pela cidade. O homem poderoso, que um dia humilhou um entregador, agora o chamava de amigo. Mas Miguel nunca contou sua versão para ninguém. Ele apenas voltou ao trabalho, silencioso, humilde, mas com coração leve. Helena começou a visitá-lo. Ela dizia que o pai melhorava a cada dia e que a carta havia mudado tudo. Naquela carta, escrita décadas antes, o pai de Álvaro deixará uma frase simples. O verdadeiro valor de um homem não está no que ele possui, mas no que ele entrega sem esperar retorno. Essas palavras ecoaram na mente de Miguel por dias. Ele entendeu que aquela entrega não era sobre objetos, era sobre tempo, paciência, perdão. Certa tarde, ele estacionou o caminhão no mesmo café onde tudo começara. Os mesmos clientes, as mesmas risadas. Mas agora, quando entrava, ninguém o olhava como o pobre entregador. Todos o cumprimentavam com respeito. O garçom, antes arrogante, serviu o café com um sorriso sincero. Desculpe por antes, senhor Miguel. Miguel apenas acenou com a cabeça. Aquele senhor soava diferente. Não era sobre status, era sobre respeito conquistado. Do lado de fora, o sol se punha em tons alaranjados. Ele encostou no caminhão, olhou para o céu e sorriu. A chuva havia parado. O mundo parecia mais leve. Naquele instante, ele percebeu algo que nunca entenderá antes. As maiores entregas da vida não são de pacotes. São de dignidade, bondade e perdão. Miguel subiu no caminhão, girou a chave e partiu. No painel, pendurada no espelho, a medalha do pai de Álvaro balançava ao ritmo da estrada, como um lembrete silencioso de que, às vezes, o destino entrega de volta o que o coração enviou há muito tempo. A câmera, ou narrativa visual, sobe lentamente. O caminhão desaparece na estrada dourada do entardecer. Som de motor distante. Silêncio.